Hoje a gente vai falar um pouquinho e revisar um pouquinho dos conceitos para nossa E. Tá? Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera hoje, ela está temperamental, ela não quer abrir. Tá? Então não sei o que aconteceu aqui, ela não está funcionando. Tá? Então a gente vai revisar, quem já abriu os materiais lá, viu que eu coloquei alguns exercícios do livro para a gente tratar dos conceitos, eu coloquei só os exercícios e hoje eu já trouxe pronto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a resolução deles, tá? Bom, então a gente vai tratar especificamente de dois conceitos aí para nossa E, que são os conceitos de equações algébricas, tá? E o conceito de estatística, tá? Basicamente. Então, eu trouxe aqui uns exercícios para a gente discutir algumas coisas que são relevantes e que são importantes aí dentro do assunto dos dois temas, tá? E aí eu vou tratando um pouquinho de cada uma dessas situações dentro dos exercícios, tá? Então, lá na página 186, o exercício 55, ele pede para a gente determinar o conjunto solução de cada uma das equações, tá? Então, o que é determinar o conjunto solução? É determinar os valores que tornam essa equação verdadeira, ou que tornam essa equação aí que a gente tem. Eu peguei o item B por causa do 1 sendo raiz, tá? Que tornam essa equação igual a zero, que torna essa igualdade igual a zero, tá? O que satisfazem essa expressão aqui, que é separada por uma igualdade, tá? Então ele diz o quê? Ele diz que 1 e menos 2 são raízes dessa equação. E aí eu coloquei aqui esse especificamente porque o 1 tem uma particularidade. Lembra que ele tem aquela propriedade que eu posso determinar se 1 é raiz ou não da equação automaticamente, sem sequer ter alguma informação sobre ela, tá? Isso vem e diz respeito ao quê? A eu ter a soma dos coeficientes iguais a zero, tá? Então, olha lá, quando eu pego 6 menos 14, menos 26, 46 e menos 12, 46 com 6 dá 52, menos 14 com menos 26 dá menos 40, com menos 12 dá menos 52. Portanto, a soma dos coeficientes dessa equação é igual a zero. Então, automaticamente, 1 vai ser raiz dessa equação, independente dele estar escrito aqui ou não, aqui já veio essa informação, mas, mesmo se ela não tivesse vindo, a gente poderia concluir que 1 é raiz porque a soma dos coeficientes é zero. E aí eu vou para o dispositivo de Brillouin-Ruffini para a gente reduzir o grau dessa equação. Então, ela era de grau 4, eu já conheço duas raízes, então eu consigo baixar ela para uma equação de grau 2. Quem vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui no Brillouin-Ruffini é opcional, tá? Eu só segui a ordem aqui denunciada. Então, olha lá. 6 vezes 1, 6, lembra? Multiplica e soma o resultado com o próximo. Então, 6 vezes 1, 6. 6 menos 14 dá menos 8. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Menos 8 com menos 26 dá menos 34. Menos 34 vezes 1 dá menos 34. Menos 34 mais 46 dá 12. E 12 vezes 1, 12, menos 12 dá 0. Lembra que o último elemento aqui de cada linha que eu aplico o Brillouin-Ruffini sendo 0, indica que essa equação tem como solução o valor que a gente está colocando aqui. Tá? Vocês vão ver isso num próximo exercício aí, que ele vai falar de multiplicidade de raízes. Tá? Aí eu vou para a minha segunda parte. Tá? Olha lá, ó. Desce o 6. E agora, lembra, essa linha aqui eu já usei. Então ela não me serve mais. A minha linha referência agora é essa aqui. Tá? Então olha lá, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Soma com o próximo. Então multiplica
e soma com o próximo. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com menos 8 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 20 vezes 2, 40. 40 menos 34 dá 6. Tá? 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 mais 12 dá 0. Mais um indício aqui, mais uma situação onde a gente tem raiz. Tá? E aí sobrou para a gente aqui 6 menos 20, 6. Encontrei duas raízes, ou seja, o grau da minha equação baixou de 4 para 2. Grau 0, grau 1, grau 2, 6x ao quadrado menos 20x mais 6. E aí eu vou resolver essa equação. Só simplifiquei ela aqui para facilitar a nossa vida. Aqui sumiu a segunda raiz, que é 1/3. Tá? Depois eu conserto aqui. Então, as nossas duas raízes, outras duas raízes, né? A gente já conhece duas, então as outras duas raízes, além das duas que a gente já conhecia, são 3 e 1/3. Portanto, já temos aqui as 4 raízes, tá? Que são 1, menos 2, 3 e 1/3. Portanto, 3 raízes inteiras e uma raiz racional, tá? Que aqui é 1/3. Tá, então, deu as raízes, joga no Brioffini para diminuir o grau da equação, encontra a diminuição do grau da equação, que no caso aqui foi essa que a gente encontrou, tá? E resolve aqui, em geral, aqui vai sobrar um Bhaskara, né, nesse facilitador para a gente diminuir o grau, vai sobrar um Bhaskara para facilitar a nossa vida na hora de fazer o cálculo das outras raízes para a gente não ter que ficar procurando todas, tá? Segundo exercício, está lá na página 189, tá? Então, olha só, esse exercício aí vai falar de relações de Girard. Por que eu sei disso? Em uma das aulas eu fiz esse comentário de que sempre que falava de progressão aritmética ou de progressão geométrica, a gente teria a característica de relações de Girard, tá? Então aqui, para a progressão aritmética, a gente vai usar aquela relação de soma das raízes, e para a progressão geométrica, a gente vai usar o produto das raízes. Então, olha lá, já peguei o produto das raízes. Então, A, B, C, D, E e F. São os nossos coeficientes e termo independente, tá? Então, no caso aqui, o nosso A vale 1. Nosso B vale menos 31,5, C até o nosso F. O produto das raízes da equação vai ser sempre com o termo independente da minha equação, que aqui no caso é menos 32. O que a gente precisa verificar aqui é se esse elemento ele vai ter o seu sinal mantido ou trocado. Lembra que ele vai alternar aqui de termo a termo, troca, permanece, então olha lá. Troca, permanece, troca, permanece, troca. Então, o menos 32 aqui. E aí, uma dica aqui interessante é que sempre que a equação for de grau ímpar, o termo independente sempre vai ser troca. O sinal dele vai inverter. Sempre que ele for positivo, o termo independente permanece, tá? Mas aqui é sempre isso. A partir do segundo elemento, troca, permanece, troca, permanece, troca. Eu vou verificar em qual posição ele está, se ele está na posição onde o sinal vai inverter ou se o sinal vai manter. Aí, como é uma equação de grau 5, o produto das 5 raízes dessa equação é a razão entre F e A, é o negativo da razão entre F e A, o oposto da razão entre F e A. Então, F é menos 32 sobre 1, menos com menos dá mais, então o produto das 5 raízes é 32. Como ele diz que é uma progressão geométrica, essa informação aqui não vai ser usada ainda, tá? Mas, sempre que eu escrevo uma progressão geométrica de 5 termos, ou de 3 termos, ou de 7 termos, eu começo pelo termo central, tá? Então,
Eu vou começar pelo termo central, e a partir do termo central, eu vou desenvolver os outros. Lembra, a progressão geométrica, cada termo adiante vai ser multiplicado pela razão. Então, x vezes razão, x3 vezes razão, x3 vezes razão ao quadrado. E voltando, ele vai ser dividido pela razão. x3 dividido por razão, x3 dividido por razão ao quadrado. Que é aquele mesmo princípio se eu tivesse uma PA. Seria x3, x mais r, x mais 2r, x3, x menos r, x menos 2r. Tá? Então, esse princípio que a gente tem aqui, ele vai ser usado para qualquer progressão geométrica a partir do termo central, indo para trás, indo para frente, multiplicando ou dividindo pela razão. E para progressão aritmética, somando ou diminuindo pela razão. Tá? Bom, q ao quadrado com q ao quadrado simplifica. Q e q simplifica. x3 vezes x3 vezes x3 vezes x3 vezes x3. x3 elevado à quinta. O número que é elevado à quinta dá 32 é 2. Portanto, aqui, coincidentemente, o x3 vale 2. E a razão é 2. Pronto. Já tenho tudo que eu preciso para construir essa progressão geométrica. O nosso termo central é 2, a razão é 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2 dá 1 meio. Ou 1 meio vezes 2 dá 1, vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Tá? Então, sempre que falar de progressão geométrica e progressão aritmética, está tratando de relações de Girardi. Tá bom? Próximo. Página 191. O exercício 76 da página 191 vai falar do conceito de multiplicidade. Multiplicidade indica quantas vezes um número vai ser raiz dessa equação ou não. Tá bom? Então, olha só. Essa é a propriedade, tá? Então, um número vai ser dito uma raiz de multiplicidade tanto de uma equação, tantas vezes quantas ele for raiz dessa equação. E aqui é a aplicação do dispositivo de Briones-Ruffini automaticamente, tá? 2, 3, 4, e na quinta tentativa deu o resto 9. Ou seja, quando eu apliquei essa última vez aqui, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 com menos 2 dá menos 4, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, 8 mais 1 dá 9. Eu cheguei num resto aqui que não é mais zero. Isso indica que menos 2 deixou de ser o quê? Deixou de ser raiz dessa equação, tá? Eu não sei quais são as raízes dessa equação e também não me interessa porque ele perguntou para a gente aqui quais eram, né? Quais eram a multiplicidade da raiz menos 2. Mas se eu quisesse pegar aqui, ó, eu tinha uma equação aqui do segundo grau, já que eu já apliquei o Briones-Ruffini 4 vezes. Eu tinha uma equação do segundo grau onde eu teria a minha quinta e a minha sexta raiz, tá? Por um x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Tá ok? Então, por aqui eu calcularia a minha quinta raiz, tá? Que seria a última raiz que está faltando aqui. Tá? E se a gente observar aqui também, eu tenho 16 mais 9 dá 25. 25 mais... 16 mais 9 dá 25. Tá? E mais 6 dá 31. 24
com 8 dá 32, 16 com 9, 25, 25 com 6, 31, 31 com 32, menos 24 com menos 8 dá menos 32, 1 é a raiz dessa equação. Tá? Então, as raízes por Bhaskara aqui seriam menos 1 e mais 1. As outras duas raízes. Tá? Então, seria menos 1 e mais 1 as nossas raízes. Então, né, b ao quadrado menos quadrado, não, são duas raízes 1, né? As duas são 1. Tá? Daria delta igual a 0, né? Então, as nossas duas raízes são 1. Tá? Então, a nossa equação de sexto grau aqui, ela vai ser uma equação que eu tenho a raiz menos 2 com multiplicidade 4 e a raiz 1 com multiplicidade 2. Então, se eu fosse escrever ela na forma fatorada, seria x menos 1 elevado ao quadrado. Lembra que a raiz sempre vem para a forma fatorada com sinal contrário. E x mais 2 elevado à quarta potência. Igual a 0. 4 é a multiplicidade da raiz menos 2. 2 é a multiplicidade da raiz 1. Tá ok? Então, como é que era só a multiplicidade, esse passo a passo aqui já estava suficiente. Eu quis ilustrar aqui a continuação se a gente fosse resolver essa equação. Tá? Exercício 83 da página 191 também. Vai falar de multiplicidade, vai falar de relações de Girardi. Tá bom? Então, o produto das raízes de uma equação polinomial de quarto grau é 24. Então, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4 igual a 24. Informação do enunciado. Sabendo que uma das raízes tem multiplicidade 3, ou seja, eu tenho 3 raízes iguais, tá? Por isso que aqui eu escrevi R1 elevado ao cubo, porque R1, R2 e R3 podem ser chamadas somente de R1, tá? Ou R1, R3 e R4, sei lá. Só que uma das raízes vai ter multiplicidade 3, porque são 3 raízes iguais. E ambas são números primos. Os números primos a gente já entra aqui na conversa. Então, R1 elevado ao cubo vezes a segunda raiz, ou uma raiz com multiplicidade 3 e uma outra raiz que é um outro valor é igual a 24. R1 elevado ao cubo vezes R2, 24, é 8 vezes 3. Tá, esse é um princípio de a gente pensar aqui. Teria uma outra maneira de a gente pensar, que seria usar a soma das raízes, mas daí se tornaria mais difícil, porque a gente não tem tantas informações assim sobre essa equação. 8 é 2 elevado ao cubo. Como ele diz que são números primos, observem aqui que eu fiz a decomposição em fatores primos do 24. 24 é 8 vezes 3, 8 é 2 elevado ao cubo, então olha só. R1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. R2, 3. Portanto, as duas raízes dessa equação são 2 com multiplicidade 3 e a outra raiz é 3. 1, 2, 3 raízes, 4 raízes, equação de quarto grau, sendo uma delas com multiplicidade 3. Tá? Então, a solução dessa equação, 2 e 3. Tá? E ele pede para a gente escrever essa equação. Tá? Olha lá. X menos 2 elevado ao cubo, x menos 3. Está aqui. Elevado ao cubo porque tem multiplicidade 3. Elevado à primeira porque é raiz simples, raiz de multiplicidade 1. Separei aqui para a gente fazer as multiplicações. Então, fiz x menos 2 elevado ao quadrado, que dá x ao quadrado menos 4x mais 4. E x menos 2 vezes x menos 3, que dá x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí eu usei aqui o nosso chiqueirinho para fazer essa multiplicação. Tá?
usei o chiqueirinho aqui para fazer a multiplicação para a gente ter os termos correspondentes de cada grau na nossa equação. Então, olha lá. X ao quadrado menos 4x mais 4. X ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado. X ao quadrado vezes menos 4x. X ao quadrado vezes 4. Menos 5x vezes x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 4x. Menos 5x vezes 4. 6 vezes x ao quadrado. 6 vezes menos 4x. 6 vezes 4. Tá? Aí, x elevado à quarta, menos 9x elevado ao cubo, juntando os termos semelhantes. 4, 24, 30x ao quadrado. Menos 20 com menos 24 dá menos 44x. Mais 24 igual a zero. Tá bom? Então, de novo, relações de Girard envolvendo o produto, tá? De uma outra perspectiva, mas ainda assim usando as relações de Girard. Tá? E a página 195, resolvi colocar esse exercício aqui, porque dessa seleção aí de exercícios, acho que ele é um dos mais longos. Tá? Então, olha só. Ele diz que o volume desse reservatório é isso aqui. Que é esse reservatório aqui. Que é composto por uma semisfera, que está aqui embaixo, e sumiu, aqui é 2R. Comeu um pedaço da figura. Tá? 2R. Portanto, se o raio da semisfera é 2R, aliás, o diâmetro da semisfera é 2R, o raio da semisfera é R, tá? E aí o raio menor do tronco de cone também é R. Tá? Bom, então o volume desse recipiente ele vai ser o volume do tronco de cone mais o volume da semisfera. Segunda etapa aqui é simplesmente a colocação das fórmulas, tá? H sobre 3... π vezes r ao quadrado, área da base maior mais área da base menor, mais raiz quadrada de área da base maior vezes área da base menor. Volume do tronco de cone. Volume da semisfera. É o volume da esfera, 4/3 de πr ao quadrado, dividido por 2, porque eu só tenho metade. Tá? Aqui já poderia ter substituído o raio maior, que é 4, tá? Mas já fiz essa substituição lá na outra situação, tá? Então não vou fazer aqui. Bom, e aí é simplesmente substituir informação. O volume do recipiente é esse aqui, está no enunciado. A altura do tronco de cone é 6 sobre 3. Π vezes o raio grande ao quadrado, o raio grande é 4. Mais π vezes o raio pequeno ao quadrado, que eu não sei. 4 vezes R, 4πr, o que está errado é isso aqui, ó. Essa sobra aqui, tá? É 4, que é o raio do tronco de cone. Então, 4πr pequeno, esse R aqui não existe. Tá? Então, 4 vezes π vezes R. Por que ficou 4 vezes π vezes R? 4 elevado ao quadrado, raiz dá 4. π vezes π dá π ao quadrado, raiz dá π, e r ao quadrado, raiz dá r. Mais 4 vezes π vezes r elevado ao cubo sobre 6. Aqui eu tenho 4 vezes πr ao cubo dividido por 2, então 4 vezes π vezes r elevado ao cubo sobre 3. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1/2. Tá? Daí que veio o 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 6. 3 vezes 2, 6. Tá?
Aí, 4 e 6 dá para simplificar por 2. Vai ficar 2, vai ficar 3. 3 eu vou fazer a simplificação. Tenho 3 em todas as parcelas da minha equação. Simplifiquei. Aí sobrou 184π, 6, 4 ao quadrado, 16, πr ao quadrado, mais 4πr. 3 e 3 simplificou, sobrou 2πr ao cubo. Multipliquei tudo por 6. Tá? 96, 6πr ao quadrado, 24πr. E aí fiz simplesmente a organização dessa equação. R elevado ao cubo mais 3r elevado ao quadrado mais 12r menos 44 igual a zero. A soma dos coeficientes dessa equação não dá zero, então 1 não é raiz dessa equação. Tá? E aí eu vou lá para o teorema das possíveis raízes racionais. Lembra que o A0 é o termo independente da equação, menos 44, mais menos 1, mais menos 2, mais menos 4, mais menos 1, mais menos 11, mais menos 22, mais menos 44. O AN é 1, coeficiente do termo de mais alto grau da minha equação, 1. Então, divisores de AN são mais e menos 1. E aí, fazendo as possíveis raízes racionais, que é a divisão entre P e Q, vai dar mais ou menos 1, mais menos 2, mais menos 4, mais menos 11, mais menos 22, mais menos 44. Aqui nesse caso, como a gente tem uma situação real, eu preciso considerar o que pode ser e o que não pode ser. Não pode ser negativo o R. Tá? Então, todos os negativos aqui já caem fora. E o R também não pode ser maior que 4. Nem 4 e nem maior que 4. Então, olha só. Some daqui todas as raízes que são maiores ou iguais a 4. Somem as raízes negativas. Portanto, sobra para a gente aqui 1 ou 2. A gente já viu que a soma dos coeficientes da equação não dá zero. Tá? Então, como a soma dos coeficientes da equação não dá zero, a única alternativa que sobra aqui para a gente é 2. Tá? Então, 2 elevado ao cubo mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 12 vezes 2, menos 44. 2 elevado ao cubo dá 8. 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12, mais 24, menos 44. 24 com 12 dá 36, mais 8 dá 42, dá 44. 44 menos 44 dá 0. Portanto, o valor de R, que é o R pequenininho aqui, é igual a 2. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente tinha várias opções de raízes. Podem ter outros valores desses que são raízes dessa equação, mas devido à circunstância denunciada, os únicos que serviam eram 1 e o 2. Pela propriedade da equação, o 1 não é raiz, porque a soma dos coeficientes não dá zero. Então, só podia ser o 2. Tá bom? E aí a gente vai para a parte de estatística, que é a parte mais tranquila, né? Então, esse exercício aqui é um exercício básico, tá? Que era um exercício bem tranquilo de fazer. Eu coloquei ele aqui para vocês verem que tem bastante coisa simples para a gente verificar aqui. Tá? Então, olha só. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. Doadores Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, total.
Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Pronto, e aí já solucionou todo esse texto, já solucionou o que ele vai perguntar. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são: total do Brasil, 1,9%. A campanha vai ser intensificada onde o percentual de doadores fosse menor ou igual ao do país. Portanto, aqui, aqui e aqui. Nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste, que é o que aparece na alternativa B. Então, na verdade, às vezes é um texto muito gigante, um texto muito enorme, para uma questão que é menos que básica para ser resolvida. Tá? É uma questão direta onde eu não tenho absolutamente nada para ser feito. Olhei o gráfico, li o que ele queria, eu já sei qual é a resposta. Tá bom? Exercício 22 da página 127. Tá? Em certo concurso público era composto por 3 etapas: provas de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos e prova prática. 3. Uma, geral, específico e prática. Para ser aprovado nesse concurso, o candidato não poderia obter em nenhuma das etapas nota inferior a 5 pontos, ou seja, ele tem que tirar 5 ou mais, e a média aritmética final das 3 notas tinha que ser igual ou superior a 7 pontos. Então, 2 condições: não poderia ter nenhuma das 3 notas menor que 5, e a média final tinha que ser maior que 7. Tá? Por exemplo, se um candidato tirasse 5 nas 3 etapas, ele passaria porque ele não seria desclassificado porque não tirou nenhuma nota abaixo de 5, mas ele seria desclassificado porque a média dele seria menor que 7. Tá? E aqui a gente tem as notas de 3 candidatos: Amanda, Carlos e Fátima. Tá? Amanda, 5,2, 6,3, 6,5, 7,2 para Carlos, para Fátima, 7,8 e 8,3. Não tem a nota da prova prática justamente porque é ela que vai entrar em questão nas perguntas. Tá? Letra A. Caso a Amanda obtenha nota 9 na prova prática, ela será aprovada? Bom, a Amanda tirou 5,2, 6,3 e 9. O primeiro pré-requisito ela já atendeu. Tem nota acima de 5 em todas as provas. Tá? Agora vamos ver se a média dela é maior que 7. Tá? 5,2 mais 6,3 mais 9 dividido por 3, isso dá mais ou menos 6,8. Portanto, ela não seria aprovada, porque ela não atende o pré-requisito de que a média precisa ser maior ou igual a 7. Tá? Então, ela não seria aprovada. A segunda pergunta: qual é a nota mínima que Carlos deve obter na prova prática para que ele seja aprovado? Bom, a nota mínima que ele precisa tirar na prova prática para ser aprovado, é a nota que ele vai ter que ter para ter média igual ou superior a 7. Então, 6,5, primeira nota. 7,2, segunda nota. Mais N3, que é a nota 3, a nota prática, dividido por 3 tem que ser maior ou igual a 7. E aí eu vou resolver essa equação. 3 vezes 7 dá 21. 6,5 mais 7,2 dá 13,7. Estava somando operação inversa, subtração. 21 menos 13,7 dá 7,3. Opa! Então, para ele passar, ele precisa tirar uma nota na terceira prova, na prova prática, maior ou igual a 7,3. Se ele tirar 7,3, ele é aprovado. Se ele tirar mais que 7,3 também, se tirar menos que 7,3, ele reprova. Tá? E C. É possível afirmar que se Fátima não for eliminada na prova prática, para ela não ser eliminada na prova prática,
ela precisa tirar 5. Tá? Então, quer dizer, o mínimo que ela precisa tirar para não ser eliminada na prova prática é 5. Então, ele está dizendo aqui, se ela não for eliminada, qualquer nota que ela tirar e não ser eliminada na prova prática, ela vai ser aprovada? Por isso que eu usei aqui o 5, que é a menor nota que ela pode tirar para ser aprovada na prova prática. Tá? 7,8 ela já tinha, 8,3, 7,8 mais 8,3 mais 5 dividido por 3 dá um pouquinho mais que 7. 7,0 alguma coisa. Já é maior que 7. Tá? Então, sim, se ela não for reprovada na prova prática, ela já está aprovada. Tá? Então, se ela tirar a nota mínima para passar na prova prática, que é o 5, ela já está aprovada. A média dela já vai ser maior que 7. Se ela tirar uma nota maior que 5, com certeza ela vai estar aprovada, porque ela já conseguiu o 7 que ela precisava. Tá bom? Página 127, exercício 23. Peguei um outro aqui de média, só que tratando da média ponderada, para a gente tratar das considerações de peso. Tá? Após ter realizado uma prova A com peso 7 e obtido 6,5, Carlos realizará uma prova B com peso 5. Sabendo que para ser aprovado ele deve obter a média ponderada das notas das provas A e B igual ou superior a 7, qual é a nota mínima que Carlos deve obter na prova B? Bom, é mais ou menos igual esse aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque essa relação que a gente tem aqui é uma relação de média. Novamente, eu quero saber o mínimo que ele precisa tirar, que é 7, pelo menos 7, para ser aprovado. Então, 7 vezes 6,5, que foi a nota que ele tirou na prova A, mais 5 vezes a nota que ele precisa tirar na prova B. Lembra que aqui é sempre o somatório dos pesos. 6,5 vale 7 vezes. A nota B vale 5 vezes. Portanto, 7 mais 5, 12. 7 vezes 6,5 dá 45,5, mais 5 vezes B, 12 dividindo, operação inversa, multiplicação. 12 vezes 7, 84. 45,5 somando, operação inversa, subtração. 84 menos 45,5 dá 38,5. E 38,5, 5 dividindo, operação inversa, divisão. 38,5 dividido por 5 dá 7,7. Então, ele precisa tirar pelo menos 7,7 na segunda prova para ficar com a média igual ou superior a 7. Tá? Se ele tirar 7,7, ele vai ficar com exatamente 7. Se ele tirar mais do que 7,7, a média dele vai ser maior do que 7. Tá bom? E o último exercício aqui, que é um exercício globalzão aqui de estatística. Tá? Que é o exercício 26 da página 133. Ele pede tudo. Tá? Média, moda, mediana, desvio médio, variância e desvio padrão. Tá? Então vamos lá. Tudo começa pela média, se a gente for pensar aqui, porque para o desvio médio eu preciso da média, a variância eu preciso da média, desvio padrão eu preciso da variância que precisa da média. Tá? Bom, olha só. Primeira coisa de tudo, como a mediana exige que os dados estejam em ordem, façam isso em primeiro lugar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, coloquei os valores em ordem. A partir da colocação em ordem, eu vou fazer o que está sendo pedido. Então, média aritmética, 51, 53, 58, 62, 64, 66, 70 e 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Somando tudo isso, dividindo por 8, dá 62. Lembra que a mediana, quando a quantidade de elementos a par, é a média aritmética entre os dois elementos que dividem a minha sequência ao meio. No caso aqui, o quarto e o quinto. 62 mais 64 dá 126.
dividido por 2 dá 63. Tá? E a moda, todos os elementos aqui aparecem uma única vez. Portanto, essa sequência aqui é amodal. Ela não tem nenhum elemento que se destaque em relação aos demais. Tá? Bom, e aí a gente vai para os desvios. Tá? Lembra que desvio é sempre o valor menos a média. Tá? Lembra que o desvio médio envolve os módulos. Tá? Envolve o somatório dos módulos dos desvios. E a variância envolve a soma dos quadrados dos desvios. É a mesma coisa. Tá? Só que aqui são os quadrados. E aqui são os módulos. Tá bom? Então, 62 menos 51, 51 menos 62 dá menos 11, módulo de menos 11 é 11. 62 menos 53 dá... 53 menos 62 dá menos 9, módulo de menos 9 é 9. 58 menos 62 dá menos 4, módulo de menos 4 é 4. 62 menos 62 dá 0. 64 menos 62 dá 2, módulo de 2 é 2. 66 menos 62 dá 4, módulo de 4 é 4. 70 menos 62 dá 8, módulo de 8 é 8. E 70 menos 62 dá 72 menos 62 dá 10, módulo de 10 é 10. Tá? Somei tudo aqui, dividido por 8 dá 6. Desvio médio, 6. Tá? Variância. Ah, professor, por que você não colocou aqui os valores negativos? Como eles estão elevados ao quadrado, pouco importa se são negativos ou não. Tá? Estão elevados ao quadrado, eles vão ficar positivos de qualquer jeito. Fazendo todas as operações aqui, somando e dividindo por 8, a gente vai chegar em 50,25. E a partir do 50,25, que é a nossa variância, o nosso desvio padrão, raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 50,25, que dá aproximadamente 7,09. Eu coloquei esse aqui porque ele é um apanhadão de todas as informações principais que a gente tem de estatística, tá? E importante aqui, tá? Não esqueçam, quando for trabalhar com mediana, que os valores precisam estar em ordem. Seja ela crescente ou decrescente, mas sempre em ordem. Tá? Não esqueçam disso, porque senão isso vai dar erro na hora de vocês fazerem o processo da mediana. Para moda, para média aritmética, os desvios, pouco importa, e moda também, pouco importa a ordem dos elementos, mas para mediana ela vai fazer interferência, tá? Então, prestem atenção e tomem cuidado com essa situação da mediana, tá? Bom, então, acho que por hoje é isso, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui e ajudo vocês, tá? Se não, durante a semana aí, se surgir alguma dúvida nos estudos, a gente conversa, tá? Se não, boa prova na semana que vem. E a prova está tranquila. Vejam todos os materiais que eu passei para vocês, que está bem de boa. Tá bem de boa a prova, bem tranquilo, façam com calma. E boa prova aí para vocês. E de novo, se surgir alguma coisa, alguma dúvida durante a semana, podem aparecer aqui para perguntar. Tá ok? Um abraço e boa semana para vocês. Tá?